Vamos lá, vídeo de número 16, exercícios, lei 869/52. Penúltimo vídeo, então, da nossa lei. Questão de número 151. Para aplicação das penas disciplinares são competentes, exceto o chefe de governo, nos casos de demissão, o secretário de Estado, diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, nos casos de suspensão por mais de 30 dias, o chefe de departamento nos casos de repreensão e suspensão até 30 dias, o secretário de Estado nos casos de destituição de função. Qual é a resposta correta? A alternativa correta é a letra D. O secretário de Estado, nos casos de destituição de função, não. É a autoridade que houver feito a designação. A autoridade que fez a designação daquela função, aquela função gratificada, naquele cargo de comissão, é a mesma autoridade que vai fazer a destituição de função. Portanto, não será secretário de Estado. 152. Analisando aqui, estudando, gente, demissão é o chefe do governo, secretário de Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, no caso de suspensão por mais de 30 dias, chefe de departamento, no caso de repreensão e suspensão até 30 dias. Então, guarde isso, leia para a sua prova. 152. Analise as afirmações abaixo. Você vai ler e dar a sua resposta. A alternativa correta é a letra C. Ambas estão corretas. Agora sim, vamos ver. 1. Deverão constar do assentamento individual todas as penas impostas ao funcionário, inclusive as recorrentes de falta de comparecimento às sessões do júri, para que for sorteado. O grande problema de faltar no júri não é nem a multa é muito barata, é um valor... às vezes, quer dizer, o juiz pode aplicar uma multa alta, mas às vezes, na maioria das vezes, uma multa não é uma multa muito alta. Mas olha aqui, vai ter no seu assentamento a falta de comparecimento em sessões de júri, para que você foi sorteado, não compareceu. Imagine um caso de promoção e isso está na sua ficha, então complica a situação. 2. Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias que o funcionário deixar de atender as convocações do juiz sem motivo justificado. Qualquer convocação do juiz, seja para motivo para testemunhar, seja por outro motivo qualquer. Então, serão considerados dias de suspensão os dias que os funcionários deixarem de comparecer. Então, está correta nas duas situações. 153. O funcionário poderá requerer reabilitação administrativa, que consiste na retirada dos registros funcionais, das anotações das penas de repreensão, multa, suspensão e destituição de função, observado o decurso de tempo assim estabelecido, exceto analise abaixo e dê sua resposta. Já respondeu? Então, a alternativa correta é a letra A. Essa questão é uma questão burra. Essa questão eu tirei achei na internet, não sei se já caiu em prova ou não. Olha aqui, a resposta está aqui, pessoal, olha. Penas de repreensão, olha aqui, no caput da questão aqui, no enunciado da questão, e suspensão e destituição de função. Aqui não fala em demissão, aqui já está a resposta. Se você prestou atenção aqui, você já de cara responderia. Mas se não tivesse isso, vamos supor que não tivesse isso no enunciado. Nós estamos falando da reabilitação administrativa. O que é a reabilitação administrativa? Alguém que sofreu uma sanção e depois ele vai querer retirar aquilo ali da sua pasta para que ele fique com o nome limpo no sistema, para que ele possa novamente prestar um concurso público ou outro motivo qualquer. Isso chama-se reabilitação administrativa. Consiste na retirada dos registros funcionais da pasta do seu prontuário. Então, é só para pena de repreensão, multa e suspensão e destituição de função. Então, vamos para a letra B. 3 anos para as penas de suspensão compreendidas de 60 a 90 dias,
ou destituição de função. Ele foi destituído da sua função gratificada ou cargo e comissão. Ou sofreu suspensão de 60 a 90 dias, 70, 80, 90, 60. Então, após 3 anos de cumprida a pena, ele vai lá e pede para tirar aquilo do seu prontuário, apagar aquela mancha que ele tem. Isso pode acontecer. 2 anos para as penas de suspensão compreendidas de 30 a 60 dias. Ele foi lá, 30, 40, 50, ele foi lá então, tira aqui. Após 2 anos, ele vai lá e apaga aquilo do seu prontuário. E 1 ano para as penas de suspensão de 1 a 30 dias, repreensão ou multa. Suspensão de 20 dias ou, por exemplo, repreensão ou multa. Depois de 1 ano, ele vai lá e apaga aquilo do seu prontuário. Para demissão, não. Demissão e demissão a bem do serviço público, ele nunca vai ter tirado, sempre vai estar ali registrado que ele sofreu aquela sanção. Então, questão fácil, porque o próprio enunciado já trazia a resposta. 154, marque a alternativa incorreta. Leia e dê sua resposta. Já fez? A alternativa correta é a letra C. Vamos ler as outras. A reabilitação administrativa estende-se ao aposentado desde que ocorra os requisitos a elas vinculados. Perfeito. Estende-se também ao aposentado. O aposentado, ele não quer ter seu nome sujo ali, que seu assento funcional, por causa de uma suspensão que ele sofreu. Ele pode ali e, após o prazo, requerer aquela reabilitação. B. Em nenhum caso a reabilitação importará direitos de ressarcimento, restituição ou indenização de vencimentos ou vantagens não percebidos no período de duração da pena. Verdade. É simplesmente para limpar o nome. Nada de restituição, nada de indenização. Letra D. É da competência do secretário de Estado de Administração decidir sobre a reabilitação, ouvido previamente o titular da repartição de serviço do funcionário. Verdade. É o secretário de Estado da Administração. Esse secretário, e somente ele, vai decidir sobre a reabilitação. Ele vai ouvir o titular da repartição. E a letra C. A reabilitação será concedida uma única vez. Não existe essa hipótese aí, salvo caso de decisão ex officio. Não. Reabilitação não é de iniciativa da administração. Reabilitação é a pedido do interessado, do funcionário, ou de familiares do funcionário. A reabilitação será concedida uma única vez. Se o funcionário cometer uma falta novamente, ele não vai conseguir uma nova reabilitação. É uma única vez. É uma chance que o Estado dá para que aquele que cometeu uma falta, tenha o nome limpo e não faça novamente. 155. Será cassada por decreto do governador do Estado a aposentadoria ou disponibilidade se ficar comprovado em processo que o aposentado ou funcionário em disponibilidade. Leia novamente o enunciado e dê sua resposta. A alternativa correta é a letra A. Então vamos entender. Então, vai ser cassada por decreto do governador do Estado a aposentadoria ou a disponibilidade. Aquele funcionário que está em casa recebendo proporcional. Se ficar comprovado em processo, eu disse inquérito? Não, eu disse processo contraditório, ampla defesa, que o aposentado ou funcionário em disponibilidade, letra B, aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Ele estava em casa e não poderia aceitar outro cargo. O fez, então vai ser cassado o benefício. C. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização do governador, perde o benefício. Praticou usura em qualquer das suas formas, emprestou dinheiro a juros em qualquer das suas formas, perde o benefício de aposentadoria ou disponibilidade. E praticou a qualquer tempo qualquer dos atos para os quais é combinado neste estatuto a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Não é a qualquer tempo. Praticou quando em atividade. Se ele está em disponibilidade e cometeu um ato que causaria a demissão, ele não vai perder o benefício. Se ele estiver aposentado
e cometer um ato que causaria, se estivesse em exercício, a demissão, ele não vai perder o benefício de aposentadoria. Então, praticou, quando em atividade, qualquer dos atos. Aí demorou o processo, ele aposentou, ficou alguns anos aposentado, ou alguns dias aposentado, ou alguns meses. Foi condenado, aí sim ele vai ser condenado, porque aquela falta que ele cometeu, que causa demissão ou demissão a bem do serviço público, foi quando ele estava em atividade. Questão 156. Julgue a afirmação abaixo. As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de 2 anos, a de demissão por abandono de cargo no prazo de 4 anos. Isso está certo ou errado? A questão está certíssima. As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de 2 anos. A de demissão por abandono de cargo no prazo de 4 anos. Se no caso de repreensão, multa e suspensão passaram-se 2 anos e ele não foi julgado, não foi condenado, prescreveu. Ele não mais vai pagar por aquela falta. E também a demissão por abandono de cargo. Passou-se 4 anos, a administração não julgou, então também prescreveu. O Estado perde o direito de punir aquele funcionário. 157. Analise as afirmativas abaixo, leia as duas e dê sua resposta. A alternativa correta é a letra B. Somente a 2 está correta. Vamos começar da 2. Será punido com a pena de suspensão e na reincidência com a demissão o funcionário que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição à importância correspondente. Eu sou responsável por conceder diárias. Eu concedo indevidamente, sou suspenso. Fiz de novo, demissão. E devo ainda repor aos cofres públicos, a importância que eu concedi indevidamente. E aí o funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituir com parcelas proporcionais ao vencimento? Não. Será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida. Eu recebi indevidamente, de uma só vez eu devo restituir aquele valor. 158. Marque VOF conforme verdadeiro ou falso. Você vai ler, analisar cada questão e marcar. Já pausou o vídeo? Já fez? Então vamos lá. O gabarito fica assim, olha. As 2 primeiras verdadeiras, as 2 últimas falsas. Questão bem fácil. Olha a letra A. Será responsabilizado pecuniariamente, sem prejuízo da ação disciplinar que couber, o chefe da repartição que ordenar a prestação de serviço extraordinário sem que disponha o necessário crédito. Ele sabe que hora extra só será admitida quando houver recursos para isso. Então ele vai ser responsabilizado. Letra B. O funcionário que processar o pagamento de serviço extraordinário sem observância do disposto nessa lei ficará obrigado a recolher aos cofres do Estado a importância respectiva. Perfeitamente. E a C. Será punido com a pena de repreensão e na reincidência de suspensão o funcionário que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. Aí não, aí será punido com suspensão e na reincidência demissão a bem do serviço público. O funcionário que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. Ele não houve a prestação de horas extras, mas ele assinou como houvesse para ajudar o seu amigo, seu companheiro. Então, suspensão e reincidência e demissão a bem do serviço público. Letra D. O funcionário que se recusar sem motivo a prestação de serviço extraordinário será punido com a pena de suspensão e não repreensão. Aquele funcionário que trabalha na repartição, que está prevista que poderá haver antecipação ou prorrogação do serviço, e ele não faz porque não quer, então a pena será de suspensão e não repreensão.
Próxima questão. Julgue as afirmações a seguir. Da mesma forma, você vai ler, dar sua resposta e a gente volta comentando. A alternativa correta é a letra C, ambas estão corretas. Então, serão considerados como falta os dias que o funcionário licenciado para tratamento de saúde, considerado apto em inspeção médica ex officio, deixar de comparecer ao serviço. O médico do Estado, o médico lá do CEPLAG, ele atestou que o sujeito tem condição de trabalhar, deve voltar ao serviço. Ele não foi, então será considerado como falta. 2. Será suspenso por 90 dias e guarde isso aqui, olha, suspensão máxima, 90 dias. E na reincidência demitido o funcionário que, fora dos casos previstos expressamente em lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoa estranha às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou a seus subordinados. O funcionário público ele é responsável, por exemplo, pela documentação aí referente à receita do Estado. Ele não quer fazer e ainda não quer que seus funcionários façam por algum motivo e pede para alguém estranho fazer. Isso é pena, suspensão, 90 dias e reincidência, demissão. Fora os casos previstos em lei, se houver uma lei dizendo que esses atos poderá ser feito, sei lá, pela Secretaria de Fazenda ou por outro funcionário, tudo bem, fora dos casos previstos em lei. 160. Julgue a afirmação a seguir. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado o exime da pena disciplinar que incorrer. Isso está certo ou errado? Já pausou o vídeo? Já respondeu? Se você marcou certo, você acertou. A responsabilidade que ele tem administrativa, não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, no caso que couber, nem ainda o pagamento de indenização a que ficar obrigado o exime da pena disciplinar que incorrer. Então, tudo são livres, pode ser cumulado ou não. Então, a responsabilidade administrativa, ele foi absolvido na esfera administrativa, ele pode ser punido na civil. Ele foi absolvido, ele foi condenado à administrativa, ele pode ser absolvido na civil, e assim por diante, são independentes, uma não vincula a outra. E ainda, por exemplo, o pagamento ele foi obrigado a pagar uma indenização, ele pagou, tirou o dinheiro, mesmo assim, ele pode ter que pagar uma outra pena disciplinar, por exemplo, de suspensão, ou de demissão, ou de repreensão. Então, está correto. Terminamos aqui mais esse vídeo. Eu guardo você no último vídeo, que serão apenas 5 questões.